Você conhece a lenda do vão infinito do elevador Lacerda? A história começa no coração da Bahia, onde o sol de Salvador costuma dourar as fachadas coloniais, mas onde as sombras, quando caem, parecem carregar o peso de séculos de segredos enterrados sob a falésia que separa a cidade alta da cidade baixa. Dizem os antigos que o projeto de Augusto Frederico de Lacerda, inaugurado em 1873, não se apoiou apenas em cálculos de engenharia e ferro importado, mas em um pacto silencioso com o abismo que existia muito antes do concreto. Entre os estivadores do porto e os vendedores do mercado modelo, corre o boato de que a base do elevador não termina na rocha, mas abre uma fresta para um lugar onde a gravidade não faz sentido, e o tempo parou no dia da primeira escavação. Mateus, um jovem técnico de manutenção, que recém chegara do interior para trabalhar no monumento, nunca deu ouvidos a essas conversas de boteco. Para ele, o elevador era apenas uma máquina imponente, de 72 metros de altura, que precisava de engrase e revisões constantes. Naquela sexta-feira de mormaço pesado, o sistema apresentou uma falha típica na cabine 3A, mais antiga. O sensor indicava um peso excedente que não existia, e os cabos vibravam com uma frequência baixa, quase como um rosnado metálico. Com a lanterna presa ao capacete e o suor escorrendo pela nuca, Mateus decidiu descer até o fosso profundo, além do nível onde os passageiros desembarcam na Praça Cairu, para verificar se algum detrito estava travando as polias inferiores. Ao atingir o nível mais baixo, o ar mudou drasticamente, tornando-se frio e saturado com um cheiro de maresia antiga, misturado a algo que lembrava couro queimado e óleo de baleia. Mateus percebeu que o chão de concreto da base apresentava uma rachadura que ele nunca vira antes. Uma fenda perfeitamente circular que parecia engolir a luz da sua lanterna. Curioso e ignorando o protocolo de segurança, ele se aproximou da borda. Ao apontar o feixe de luz para baixo, o técnico não viu o fundo da fundação, mas sim um vazio que parecia se estender por quilômetros. Lá embaixo, no silêncio absoluto do subsolo soteropolitano, ele ouviu o som de correntes arrastando e um murmúrio rítmico, como se centenas de vozes pedissem por uma gota de água. Um calafrio percorreu a espinha de Mateus quando ele notou que as paredes do vão infinito não eram de pedra bruta, mas sim cobertas por inscrições que não pertenciam a nenhuma língua moderna. Eram símbolos que pareciam se mover sob o olhar, contando a história de um sacrifício feito durante a construção original, para que a estrutura nunca caísse. A lenda dizia que, para erguer algo tão alto, em uma terra tão instável, foi necessário oferecer a alma daquele que desse o último golpe de picareta na fundação. De repente a lanterna de Mateus piscou e falhou, deixando-o na escuridão total, exceto por um brilho azulado que vinha das profundezas do próprio abismo. "Tem alguém aí?" gritou Mateus, sua voz ecoando e retornando distorcida, como se a própria rocha estivesse rindo dele. O som que veio em resposta não foi uma voz humana, mas o estalo seco de metal contra metal. Uma pressão invisível começou a puxá-lo para a borda da fenda, e ele sentiu as solas de suas botas escorregarem no óleo negro que agora brotava das frestas. Ele tentou se segurar nos cabos de aço do elevador, mas eles estavam quentes demais, quase em brasa, emitindo um zunido ensurdecedor que vibrava dentro de seu crânio. Foi quando ele viu, emergindo da escuridão do vão, a figura de um homem vestido com trajes do século XIX, cujo rosto era apenas uma máscara de metal fundido à carne. A criatura, que os antigos chamavam de o zelador do vão, estendeu a mão em direção a Mateus. Seus dedos eram longos e terminavam em ganchos de ferro, idênticos aos usados pelos antigos trabalhadores do porto. Mateus tentou recuar, mas suas pernas não obedeciam. Ele estava paralisado pelo terror e pela percepção de que o elevador Lacerda não era apenas um meio de transporte, mas uma balança para que milhares subissem todos os dias. Um preço deveria ser pago no fundo do abismo. O homem de metal sussurrou algo sobre a sustentação do monumento, e Mateus sentiu o chão sob seus pés ceder completamente, transformando-se em uma névoa densa e sem fim. No andar de cima, os turistas continuavam a tirar fotos da Baía de Todos Sushi Santos, admirando a vista magnífica do pôr do sol sobre o mar do Forte de São Marcelo. Ninguém ouviu o grito que foi abafado pelo barulho mecânico da subida das outras cabines. Horas depois, quando a equipe de resgate desceu ao fosso para procurar o técnico desaparecido, não encontraram rastro de Mateus, nem da fenda circular,
nem do cheiro de óleo de baleia. Tudo o que restou no chão de concreto foi a lanterna de Mateus amassada, como se tivesse sido submetida a uma pressão impossível, e um pequeno parafuso de bronze, de um modelo que não é fabricado há mais de 100 anos. Daquele dia em diante, os operadores do elevador afirmam que nas noites de lua nova, quando a cidade silencia, é possível ouvir um som de batidas rítmicas vindo debaixo da terra.